Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! A nossa disciplina, né, que faz uma verdadeira viagem pelo nosso estado, que apresenta as riquezas do nosso estado, tá? Que oferece esse conhecimento a mais sobre o nosso estado aí para você que está em diversas partes aqui do nosso estado do Piauí, tá? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Uma boa tarde especial aí para a Colônia do Gurgueia 1, do Inocêncio 10, Floriano 1, Ribeiro Gonçalves 7 e o nosso polo de São João do Arraial 1. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de aulas aqui do nosso canal Educação, iniciando com a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Lembro do último conteúdo que nós trabalhamos? Lembrando, né, que essa é a primeira aula aqui com o professor Francisco esta semana, né? Na terça-feira passada nós não tivemos aula, vocês assistiram aí um belo projeto, né, chamado Estudar Pode Ser Leve, né, um projeto muito bonito. E aí eu recomendo a vocês, tá, que sempre assistam as aulas referente, né, a palestra referente a esse projeto e também as aulas referente à nossa disciplina, né? Procurem ser pontual, procurem, né, não faltar as nossas aulas, serem assíduos, tá? Que aí vocês vão ganhar muito em termos de conhecimento. Tranquilo, galera? E a galerinha aí que está conectada via YouTube, tudo tranquilo? Podemos começar? Lembram ainda do último conteúdo mesmo que nós trabalhamos? Foi na última sexta-feira, né? Uma semana atrás. Estão lembrados? Então, olha só, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, né? Ainda é abordando sobre turismo, tá? Como vocês podem verificar aí no nosso slide, tipo de turismo, religioso, lazer, ecológico e histórico, tá? É o nosso conteúdo de hoje, lembrando que se trata de uma continuação da nossa última aula. Vamos partir para o nosso slide? Olha só, galerinha, como vocês podem verificar no slide inicial, né, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde vocês podem verificar aqui o nome deste amigo de vocês, nunca vão esquecer, viu? Professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se, é a nossa disciplina eletiva, né? E o nosso conteúdo, tipos de turismo, religioso, lazer, ecológico e histórico. E a data de hoje, este dia 14 de outubro de 2022. Olha aí, gente, já estamos chegando, já estamos quase finalizando aí a primeira quinzena de outubro, né? Já estamos quase finalizando. Então, 14 de outubro de 2022, lembrando que outubro, né, é o mês aí da campanha Outubro Rosa, né? O mês da campanha, né, que estimula, né, você a procurar um mastologista, né, você a fazer exames para ver como anda a sua saúde mamária, para ver como anda aí, né, essa questão relacionada a essa parte de sua saúde, lembrando, né, que é algo de grande importância, né, porque é a partir desses procedimentos, é a partir da busca desses serviços, né, que você averigua aí se tem, constata aí se tem algum problema, e aí o objetivo é exatamente, né, evitar, ou que Deus nos livre, né, mesmo que apresente, mas identificar de forma inicial, né, bem no princípio, um eventual tipo de câncer de mama, né? Mas o que a gente torce mesmo é que nessas averiguações, nesses exames, não seja constatado, não tenha nada de maligno, de negativo. Mas o detalhe é esse, né? Caso venha a ocorrer, né, que seja descoberto logo no iniciozinho, que quando é descoberto logo no início, nós sabemos que as chances de cura são bastante elevado mesmo, tá? Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide seguinte? Então, você aí, mulher, você aí que tem sua mãe, sua irmã, estimule elas a procurarem aí um mastologista, a fazerem exames de rotina, exatamente para ver, para avaliar como anda a saúde mamária de vocês. Tranquilo? Com relação ao nosso slide seguinte, nós temos aqui como roteiro de aula, né, como nosso itinerário a ser seguido. E aí, o objeto de conhecimento, o nosso
famoso conteúdo, nós temos aqui tipo de turismo religioso, né? Destacando o turismo religioso, o lazer, o ecológico, o histórico, lembrando que se trata de uma continuação, tá? Então nós temos aí os tipos de turismo, que eu acredito que muitos, né, quando se falava em turismo, eu acredito que muitos só lembravam desse detalhe aqui, lazer. Mas lembre-se, nós já passamos a conhecer a partir das nossas aulas que turismo não é apenas, né, o recreativo, o lazer, né? Apesar de nos outros tipos de turismo também ter diversão, né? Mas o sentido do turismo não é apenas recreação, lazer, praia, né, sol, mar, né, brincadeira ali na praia, jogos. Não, existe o turismo ecológico, né, apreciar a natureza, existe o ecoturismo, tá? Existe o turismo histórico-cultural, que aí você vai conhecer as riquezas daquela região, vai conhecer a cultura daquela região, vai ganhar em termos de conhecimento, ok? Assim como existe o turismo religioso, onde você vai aí praticar, né, com mais afinco ainda a sua fé, né, dependendo aí do destino para onde você vai, né, e com base aí nesse turismo religioso, né, dias atrás, tá, com poucos dias que nós tivemos aí uma grande manifestação religiosa, né, mostrando aí esse turismo, destacando esse turismo religioso no Brasil, que foi exatamente o que ocorre lá em Belém, né? Vocês sabem que lá tem o Círio de Nazaré, e lá nesse período, né, que ocorre o Círio, a cidade fica lotada de pessoas de toda parte do Brasil, né? Aí é o exemplo do turismo religioso, assim como o que ocorre, como o de destaque ocorrido antes de ontem, né? No caso, quarta-feira, né? É o que nós observamos em Aparecida do Norte, né, onde nós temos a padroeira do nosso Brasil. Lá também atrai uma grande quantidade de pessoas do Brasil todo. E não pense que as pessoas vão só naquele dia, né? Muitas pessoas vão antes. E aí, detalhe, né? Tanto com relação a Aparecida quanto com relação a Belém, né? Ou seja, lá no Pará quanto lá em São Paulo, né? Nos dois períodos aí em que se comemora, né, essas festividades religiosas, né, é claro que as pessoas consomem, as pessoas gastam, as pessoas pegam transporte, as pessoas frequentam restaurantes, né, as pessoas compram aqueles objetos típicos daquele local. Ou seja, há uma movimentação, né, financeira, né, nestes dois locais, né? Isso caracteriza o turismo, nesse caso específico, o turismo religioso. Tranquilo? Avançando aqui, antes de avançar, temos que destacar o seguinte, né, que a nossa aula ela envolve teoria, né, e prática, e aí onde nós vamos ter, no decorrer da nossa aula, a resolução de questões, assim como no finalzinho da aula, uma atividade para casa, né, um exercíciozinho, né, como hoje nós vamos finalizar este conteúdo, nós vamos deixar aí uma atividade para casa. Na próxima semana, na próxima terça, nós já vamos entrar num conteúdo diferente. Tranquilo? No nosso slide seguinte, olha só, o destaque é para o turismo no Piauí, né? Como vocês sabem, né, recapitulando aqui, com relação ao turismo no Piauí, o estado ele está dividido em 7 regiões turísticas, né? Nosso estado está dividido em 7 regiões turísticas, né? Onde nós temos aqui a região turística Polo Costa do Delta, o Polo das Águas, o Polo Aventura e Mistério, o Polo Teresina, né? O Polo Histórico-Cultural, além do Polo das Origens e o Polo das Nascentes. Nós vamos conhecer todos esses polos hoje, tá? E aí, nesses polos são encontradas riquezas, né, naturais, como essas que vocês estão vendo, tá? Né? Ou seja, essas que vocês estão visualizando aqui nessas duas primeiras imagens, e a própria questão cultural, como essa que você vê na imagem mais à direita, né? Mais no canto direito aí do seu monitor. Então, nós temos aí 2 exemplos de belezas naturais e o exemplo aí mostrando, né, a questão cultural, né, histórica do nosso estado. Tranquilo?
Alguma pergunta? Você que está nos assistindo aí de Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio 10, Jeromênia 2, São Francisco do Piauí 5 e São João do Arraial 1? Tudo tranquilo? Estão compreendendo? Lembrando, qualquer dúvida, coloca aí no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá? Então vamos avançar, vamos seguir para o nosso próximo slide, né, para adentrarmos aqui especificamente em cada um desses polos de turismo aqui no nosso estado, em cada um dos nossos polos turísticos do Piauí, tá? Então olha só, o polo Costa do Delta, por exemplo, galerinha, ele se caracteriza por estar localizado no litoral do Piauí, né, e abriga a cidade de Parnaíba, né, considerada destino indutor, né, por possuir maior estrutura e capacidade empresarial relacionada ao turismo. Então, deste polo turístico aí, polo Costa do Delta, né, se destaca exatamente a cidade de Parnaíba, exatamente em decorrência da estrutura, né, da infraestrutura que a cidade oferece para aqueles turistas que seguem para aquela área, né? E além disso, é destacada pelo seu principal atrativo, né? Ou seja, esta área aí, o Polo Costa do Delta, se destaca, né? Tem como principal atrativo o Delta do Parnaíba, né? Essa grande riqueza natural que o nosso estado apresenta, né? Apesar, claro, de sabermos que o Delta ele não está apenas no nosso estado, né? Esse Delta, ele naturalmente, né, ele está distribuído pelos estados do Piauí e do Maranhão, né? 65% do Delta está localizado no Maranhão e 35% está localizado no Piauí, tá? Olha só, o Delta do Parnaíba, ele vem recebendo incentivo e divulgação e, consequentemente, visibilidade nacional, tá? O que já está refletindo aí no aumento do fluxo turístico, né? Ou seja, em decorrência dessa divulgação a nível nacional, já há reflexo. Que reflexo? O aumento do seu fluxo turístico, tá? Especialmente, né? Especialmente por causa aí da chamada Rota das Emoções. Nessa Rota das Emoções, né? Aí do Ministério do Turismo, ela compreende ali a parte que vai dos Lençóis Maranhenses, né, lá no Maranhão, passando pelo Delta do Parnaíba, aqui no Piauí, até chegando no Ceará, mais especificamente no Parque Nacional de Jericoacoara. Tá? Esta é a chamada Rota das Emoções, né? Ou seja, um destino, né, que apresenta e mostra paisagens, riquezas naturais muito bonitas. Tá? Perde quem não conhece. E aí, detalhe, um dia que vocês aí quiserem, né, viajar, né, conhecer outras partes, né, vamos conhecer primeiro o nosso estado, primeiro lugar que nós moramos, para depois conhecer outras partes do país, né? É até estranho, você conhece outras partes do país, né, mas aí aquele local que você mora, né, que você habita, você pouco conhece, tá? Então vamos valorizar primeiro, né, o nosso espaço, sem nenhum bairrismo, né? Vamos valorizar primeiro aqui o nosso espaço, conhecer as nossas riquezas, que são muitas, né? Para depois partirmos para outras partes do país, tá? E aí um destino legal é esse, o Delta, além da beleza, né, natural, né, você vai ganhar ainda em conhecimento, né? Ou seja, andando por aquela área é uma verdadeira aula prática de campo, né, uma aula de campo, né, referente aí à geografia e biologia, né? As cidades de Luiz Correia e Cajueiro da Praia, né, apresentam aí razoável estrutura turística, né, para absorver esta demanda, para absorver a procura, né, por parte dos turistas. Porém, né, digamos assim, é uma estrutura limitada, né, ou seja, é uma estrutura, né, que fica saturada em períodos de alta temporada, né, períodos aí em que há um fluxo maior de turistas, né? Seja período de férias, período que corresponde a um feriado prolongado. Então, é uma estrutura que tem uma certa limitação. Tá? Outro ponto que nós podemos destacar é exatamente para esta área aí do Delta do Parnaíba, né? Ela tem destaque nacional exatamente em decorrência, né, por
representar uma opção de turismo com destaque para o ecoturismo, em decorrência das belezas naturais, como também para a prática de kitesurf, né? É reconhecido nacionalmente, né, como um dos melhores lugares para se praticar o kitesurf, né? Para se praticar esse esporte, né? Seja por pessoas, né, especializadas no ramo, né, aqueles profissionais, como no sentido recreativo, né, no sentido mesmo de diversão, tá? Então, esta área do nosso estado, ou seja, esta área do Polo Costa do Delta, né, além do que nós já destacamos anteriormente, se destaca também exatamente pela prática aí do ecoturismo, em decorrência das belezas naturais que há naquela área, como também por essa prática desse esporte, né, conhecido como kitesurf, e lá é uma área, né, que naturalmente, né, oferece essas boas condições para a prática desse esporte. Olha aí, as meninas aí fazendo o gesto aí, né, do kitesurf. Eu não vou não, porque eu tenho medo de altura, sabe? Aí tenho medo de cair. Mas vocês são mais jovens, né? Os jovens são mais ousados, né? Com certeza vocês vão se dar bem, vai ser bem divertido, a adrenalina lá em cima, né? E vão querer não só praticar uma vez, como vão querer repetir, tá? Com relação ao polo turístico, né? Costa do Delta, né? Fazem parte desse polo os municípios de... Olha só, pronto. Os municípios de Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, tá? Ilha Grande, né? E Luiz Correia, além, claro, do que nós chamamos de cidade que é a indutora, né? Aquela que oferece maior infraestrutura, ou seja, Parnaíba. Então, estes são os integrantes aí, são os municípios que fazem parte do chamado Polo Costa do Delta, né? Onde você vai visualizar essas belezas que vocês estão observando aqui abaixo, né? Então, é exatamente no Polo Costa do Delta. No nosso slide seguinte, o destaque agora é para o polo turístico, né? O polo histórico-cultural, representado aí tendo como, vamos dizer assim, como município que mais chama a atenção, Oeiras, né? Exatamente em decorrência de sua riqueza histórica. Então, no polo histórico-cultural, né? Ele é um polo, gente, formado aí por 21 municípios localizados na região centro-sul do estado. Então, o polo histórico-cultural, ele se refere, né, ele agrupa municípios localizados na região centro-sul do estado. E aí a cidade, no caso de Oeiras, ganha destaque nessa região pelo seu rico patrimônio histórico-cultural, como vocês podem verificar na imagem que está à direita do vídeo de vocês. É uma imagem que mostra o Museu de Arte Sacra lá de Oeiras, esse casarão histórico, tá? E aí o destaque para Oeiras é exatamente pelo fato aí desta cidade ter sido, né, como vocês sabem, a nossa primeira capital, né, a primeira capital do nosso estado. E aí em muitas cidades dessa região, como Floriano e ainda Oeiras, o turismo religioso, tá? Olha o destaque aqui para o turismo, né? Opa, esse azul está muito intenso, vamos colocar aqui uma cor mais suave. Pronto, amarelinho. Olha só, em muitas cidades dessa região, como Floriano e ainda Oeiras, o turismo religioso, muita atenção, o turismo religioso se destaca. Então, é o tipo de vocação turística, né, que esta região, que este polo possui, tá? O turismo religioso se destaca e a religiosidade é muito presente na população destes dois municípios, especialmente no período da Semana Santa, né? Vocês sabem que existe uma encenação, um trabalho teatral muito bonito, né, que ocorre lá em Floriano, né? Eu acredito que alguns de vocês já devem ter assistido, assim como a própria Semana Santa lá em Oeiras, né? Exala muita religiosidade nesse período, tem aquela chamada procissão do fogaréu, é um espetáculo muito bonito. Então, nesse polo aí histórico-cultural,
né, se destaca exatamente a questão, não só as riquezas históricas, né, os casarões históricos, né, mas também essa questão da religiosidade. E aí, na imagem que você está vendo à direita do seu vídeo, você pode verificar, né, lá no fundo a igrejinha, né, Nossa Senhora da Vitória, e aqui ao lado você observa aí o Museu de Arte Sacra, né, lá de Oeiras. Tranquilo? Vamos avançar? Olha só, com relação ainda ao polo histórico-cultural, né, os municípios, né, olha só, os municípios, né, que fazem parte deste polo são Amarante, Arraial, Barra da Alcântara, Cajazeiras do Piauí, Dom Expedito Lopes, Floriano, Francisco Aires, Guadalupe, onde está a nossa hidrelétrica, né, lá de Boa Esperança, Ipiranga do Piauí, Jerumênia, Nazaré do Piauí, Novo Oriente do Piauí, Oeiras, né? Picos, Santa Rosa do Piauí, Santana do Piauí, São João da Varjota, né? São João da Varjota, tá? Tanque do Piauí e finalizando aqui com Valença do Piauí e Várzea Grande, né? Valença do Piauí e Várzea Grande. São os municípios que integram aí o chamado polo histórico-cultural. Tranquilo? Alguma pergunta? Olha aí. À direita você volta a visualizar num outro ângulo, né, o Museu de Arte Sacra aí de Oeiras, né? Casarão aí histórico, tá? Com relação, galerinha, ao polo das origens, né? Polo das origens. Aí o polo das origens, você vai lembrar que o nosso estado, né, ele é o berço do homem americano, tá? Aí você já vai lembrar de São Raimundo Nonato, você já vai lembrar do Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, olha só, com relação ao polo das origens, né, possui no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, o seu maior atrativo. Então, inclusive, né, esta área do Parque Nacional da Serra da Capivara não só é o maior atrativo desse polo das origens, como também termina sendo o grande atrativo aqui do nosso estado no sentido internacional, tá? Então, possui no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, seu maior atrativo, que é também outro grande diferencial competitivo, né, do estado. Ou seja, quando você coloca o estado, o nosso Piauí, junto com outros, né? Então, só o fato do nosso Piauí ter esse Parque Nacional da Serra da Capivara, né, deixa o estado mais competitivo, tá? Ou seja, isso pode fazer, né, isso pode ocasionar, pode despertar um interesse maior por parte das pessoas em conhecer o nosso estado em relação a outros. Tá? Isso é o que caracteriza o fato aí de tornar o nosso estado mais competitivo, né? Nesse sentido aqui da presença do Parque Nacional da Serra da Capivara. Esse parque, né, é o grande diferencial competitivo do estado e é o foco principal da divulgação internacional do Piauí pelo Ministério do Turismo. Olha aí, gente, é o foco principal de divulgação internacional do Piauí pelo Ministério do Turismo. Então, quando o Ministério do Turismo, você vai olhar lá, que vê a questão do Piauí, já procura logo destacar internacionalmente, olha, no Piauí, né, lá é o berço do homem americano, a região ali de São Raimundo Nonato, a região do Parque Nacional da Serra da Capivara, aquela região ali que se distribui pelos municípios de Coronel José Dias, Brejo do Piauí, São João do Piauí e São Raimundo Nonato, né, é a área do Parque Nacional da Serra da Capivara, a área onde, né, existem, né, vários indícios aí históricos da presença do homem em nosso território. Né, uma grande variedade de pinturas rupestres, além da própria beleza natural, né? Beleza natural que por exemplo, pessoas que vêm de outros países, né? Como é uma área localizada num bioma de caatinga, né? Eles não têm conhecimento, contato com esse tipo de vegetação. Então, para eles é algo diferente, né? Para essas pessoas que vêm de outras partes do mundo, tá?
Este destino apresenta boa estrutura relacionada à visitação do parque. A cidade, né, de São Raimundo Nonato, né, tem uma certa infraestrutura aí com relação à hospedagem, alimentação e entretenimento noturno, porém precisa ainda desenvolver mais estruturas e detalhe, né, qualificação relacionadas aí aos meios de hospedagem, porque o turismo, galera, não é só apresentar aquelas belezas, né, aqueles pontos que despertam a atenção das pessoas em outros países, em outras cidades, e pronto, chamar as pessoas. Não, não é só isso, não. Tem que oferecer infraestrutura, tem que qualificar as pessoas para saber receber bem o turista, tá? Até porque se aquelas pessoas, né, o anfitrião, não receber bem aqueles convidados, né, vamos dizer assim, não receber bem o turista, né, não saber dar a atenção, não saber acomodar aquelas pessoas, não saber prestar as informações, porque aquelas pessoas elas não vão apenas apreciar, elas vão querer saber informações. Para isso, a pessoa daquele local, né, aquele guia tem que estar bem informado, tem que saber prestar essas informações, tá? Então, tudo isso influi, tá, no desenvolvimento do turismo em uma determinada área. Ok? Então, não vão pensar que apenas a estrutura, a imagem bonita, tá, o sol, a água, né, a beleza cênica, a pintura rupestre, não é apenas, e tem que ter infraestrutura, tem que saber receber, tem que ser qualificado, tem que ter informação acerca daquele local para poder, né, oferecer o melhor serviço possível ao turista e, detalhe, né, se fizer dessa forma, o turista, quando ele for embora, ele vai divulgar para outras pessoas, a chamada propaganda boca a boca. Ele vai passar as informações para outras pessoas, né? E detalhe, vai passar informações positivas, né? Da mesma forma que se ele não tiver um bom tratamento, ele também vai divulgar aquela área. Mas aí, detalhe, a divulgação já é negativa. Olha, eu fui para lá e não gostei. Faltou isso, aquilo, né? Então, é por isso que é bom ter toda essa infraestrutura, ter essa qualidade no atendimento, exatamente para que aquela pessoa, né, quando terminar ali seu período, né, de turismo e partir lá para a sua cidade de origem, para o seu local de origem, ela chegar lá e falar bem, né? Porque assim é que é o tipo de propaganda mais eficiente. E aí ela falando bem, outras pessoas, opa, vou lá, já que é tão bom assim, né, já que o atendimento é tão legal assim, já que há tantas belezas, né, eu vou, no próximo ano quem vai sou eu. Entenderam? Então, olha só. Passando aqui para o nosso próximo slide, né? Com relação ainda ao chamado Polo das Origens, os municípios que fazem parte, né, desse polo são exatamente Anísio de Abreu. Anísio de Abreu é bem longe aqui de Teresina, viu, gente? É um pedacinho até bom daqui a Anísio de Abreu. Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Canto do Buriti, Caracol, Coronel José Dias, né? Disseu Arcoverde, Dom Inocêncio. Rapaz, em Disseu Arcoverde não poderia deixar de relatar, né? Dias atrás, aquele problema com o incêndio que houve naquela região lá. Coisa triste, né? Quantos animais morreram, né? E aí, quando se fala animais, não é apenas aquele animal que tem valor econômico, não, viu? No sentido de caprino, no sentido de bovino. A gente fala animal de uma forma geral, em termos de biodiversidade, tá? Devido o quê? Devido a incêndio, né? Continuando, né? Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, João Costa, Jurema, né? São Brás do Piauí, São João do Piauí, São Lourenço do Piauí, São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato aqui o carro-chefe, né, vamos dizer assim, desse chamado Polo das Origens, além de Tamboril do Piauí e Várzea Branca, tá? Várzea Branca, ok?
Na imagem você vê, né, exemplos, né, de belezas, né, exemplo dessa área lá conhecida como Polo das Origens, onde você pode observar aqui a Pedra Furada, né, essa imagem que está um pouco mais à esquerda, e as pinturas rupestres, essa imagem que está um pouco mais à direita. São imagens, né, que marcam, que caracterizam bem esse chamado Polo das Origens. Tranquilo? Podemos seguir em frente? Tá claro? Alguma pergunta? Olha só, gente, no nosso slide seguinte, né, continuando aqui com o estudo dos nossos polos turísticos, né, do nosso estado, nós temos aqui o chamado Polo das Águas, né? Olha aí, a imagem aqui à direita do vídeo de vocês, será que tá ruim? Será que esse povo está com vontade de ir para casa? Será que esse povo está com vontade de trabalhar? Tá nada, gente. Estão todos se divertindo aqui, né? Curtindo aí, aproveitando também e pescando, né? Estão tudo aí no lazer, né? Numa recreação. Então, olha só. O Polo das Águas, né? Este polo recebeu essa denominação pela beleza de suas lagoas, rios e cachoeiras. Polo das Águas, né? Ou seja, a presença aí de belas lagoas, rios e cachoeiras. Essa imagem que você está vendo aí é de Barras, né? Mas é também dotada de rico patrimônio histórico e cultural. Então, no caso aí do Polo das Águas, né, não vão imaginar que é apenas a questão da água, apenas a questão de lagoas, rios e cachoeiras, né? Lembre-se que também nesse polo, né, há a presença de um rico patrimônio histórico e cultural, né? Em função da hidrografia, né? Em função da rica hidrografia existente, hidrografia, quantidade de rios, lagos, lagoas, em função da rica hidrografia existente entre os segmentos turísticos potenciais mais expressivos, apresentam-se o turismo de pesca, turismo náutico, turismo rural e o turismo de aventura e, claro, além do próprio ecoturismo. Então, observe a quantidade, né, os tipos de turismo que podem ser realizados numa área como essa, né, que vocês estão visualizando aí. Tudo bem, para quem é da região, às vezes não dá nem tanto valor, vê constantemente, mas você deve imaginar, né, o aproveitamento de uma área como essa para pessoas de outras partes, né, outras partes. No caso aqui, outras partes do nosso país, vocês sabem que o nosso país é muito rico, há uma grande diversidade natural, né? Há uma grande diversidade de paisagens, e aí esse tipo de paisagem aí, para pessoas de outras partes aqui do nosso país, né, não é tão comum. Então, para ele vai aproveitar esse tipo de riqueza natural. Então, observe que no Polo das Águas, né, o que chama a atenção é exatamente o fato, né, dele apresentar uma beleza relacionada aí às suas lagoas, rios e cachoeiras, né, além de apresentar também um patrimônio histórico e cultural, né, que chama a atenção, tá? E finalizando aí, toda vez que lembrarem com relação ao Polo das Águas, lembre-se que nesse polo apresenta aí uma rica hidrografia, né? E nessa rica hidrografia existente no Polo das Águas, né, podem ser praticados diversos tipos de turismo, né? Quais os tipos de turismo que essa área apresenta potencial para ser praticado? É o turismo de pesca, é o turismo náutico, é o turismo rural, o turismo de aventura, assim como o ecoturismo. Ok? E aí lembre-se, turismo gera riqueza para o município, turismo é a oportunidade de ganho de renda, né? É geração de emprego,
tá? E aí, né, é um tipo de atividade, né, que o seu município, que o nosso estado poderia aproveitar mais. Tá? Ainda no Polo das Águas, né, outra imagem, essa imagem também aí é lá de Barras, né? Vocês podem observar aqui à direita do vídeo de vocês, tá? Nesse polo, ou seja, no Polo das Águas, ele compreende parte dos municípios aí de Barras. As imagens aí são de Barras. Boa Hora, né? Boa Hora aí que se destaca pela rapadura, né? Pela rapadura se destaca pelo reisado, né? Quem não lembra aí do reisado de Boa Hora, né? Campo Largo do Piauí, Caxingó, Esperantina, né? Joaquim Pires, Joca Marques, Luzilândia, né? Madeiro, né? Madeiro aí já nas margens do Parnaíba, Matias Olímpio, Porto, Morro do Chapéu do Piauí, Murici dos Portelas, além de Nossa Senhora dos Remédios e São João do Arraial, né? São João do Arraial, que, diga-se de passagem, está presente aqui, né? Olha aí, São João do Arraial aí assistindo a nossa aula, né? Então, São João do Arraial faz parte aí desse chamado Polo das Águas, tá? Podemos avançar? Tá tranquilo? Alguma dúvida, pergunta? Então, olha só, gente. No nosso slide seguinte, é claro que a gente dá sempre essa pausazinha para perguntar com relação a perguntas, né? De vez em quando a gente faz esse questionamento, porque o interessante é você que está aí assistindo a nossa aula compreender a aula, tá? Não adianta passar slides e mais slides se você não estiver compreendendo, né? O foco principal é no aprendizado de vocês. O desejo aqui de toda a equipe do Canal Educação é que você, nosso aluno aí, saia ganhando o máximo possível em termos de conhecimento, né? E assim, né, esteja preparado não só para uma eventual prova, mas é um conhecimento que você deve levar para a vida. Tranquilo? E agora, professor, agora vamos para o Polo das Nascentes, né? O chamado Polo das Nascentes, tá? Então, gente, olha só, esse polo recebeu esse nome, né? Por possuir grande riqueza hídrica, mais especificamente, né, o lençol freático, né, a água subterrânea. Então, esse polo recebeu esse nome por possuir grande riqueza em lençol freático, água subterrânea, né? E poços jorrantes, né, que formam piscinas naturais de águas límpidas, né? E aí o portão de entrada para as nascentes é o município de Corrente, né? Esta área, né, essa área aí do Polo das Nascentes, né, possui grande potencial para o ecoturismo, né, e é de grande valor para a conservação da biodiversidade, né, da variedade de vida, né? A região do Cerrado Piauiense, né, além disso, a região do Cerrado Piauiense é exemplo. Essa região do Polo das Águas, ela está numa área do bioma Cerrado, e a região do Cerrado Piauiense é exemplo pelo desenvolvimento da agricultura, né? E aí, não é só o desenvolvimento da agricultura, colher fazer o cultivo, vender aquela soja, não. Olha só, tem algo a mais. Que algo a mais? É o potencial para o agroturismo, o turismo rural e o turismo de negócios, né? O turismo de negócios, ou seja, que sempre atrai turistas de todo o Brasil, né? E aí, detalhe, né? Alguns, inclusive, deixam de ser turistas e passam a ser habitantes da região, chegando a comprar terras neste local. Acho que vocês devem saber que esta área aí, há uma grande quantidade aí de pessoas, né? Pessoas que compraram aquelas terras que não são piauienses, né? São pessoas aí que gaúchos, né? Pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, paulistas, tá?
Então, são pessoas que aproveitaram essa área, viram que esta área aí dos cerrados tinha potencial, tá? Nessa época, na época que eles começaram a chegar, eles compraram uma terra barata, né? Não era uma terra valorizada, e aí eles compraram uma terra com um valor abaixo, né? Bem mais em conta, e aí eles, por meio da tecnologia, né? Conseguiram o quê? Conseguiram produzir, né? Conseguiram desenvolver determinados cultivos nessa área, principalmente o cultivo da soja, né? A soja se destaca muito, inclusive a soja, né? Passou, durante um certo tempo, nosso principal produto era a cera da carnaúba, mas aí a soja já há algum tempo passou, né? A cera da carnaúba como sendo o nosso principal produto exportação. Então, atualmente, a soja é o nosso principal produto exportação. Soja esta muito cultivada nesta região aí do nosso estado, né? Na área dos cerrados, esta área aí do Polo das Nascentes, tá? E aí, há essas pessoas que vieram de fora, que moram aí, né? Inclusive, algumas pessoas chamam, né? Por exemplo, esses gaúchos aí que ocuparam essa área aí, construíram família, inclusive casando com piauiense, e chamam os filhos até de piúchos, né? Ou seja, pi de Piauí, ucho de gaúcho, né? Ou seja, essa junção aí, né? Entre os dois estados, tá? Que deu origem aí a vários piúchos, né? Olha só, avançando aqui, dando seguimento aqui à nossa aula, observe aí que é este polo das nascentes, né? O que se destaca, né? É exatamente essa presença aí de água, mais especificamente água subterrânea, né? Ou seja, é uma área que apresenta grande riqueza hídrica subterrânea, uma grande quantidade aí de lençol freático, tá? E aí, em decorrência disso, né, lá há a presença de poços jorrantes, né? Inclusive lá o que chama a atenção é a presença de 2 poços, como vocês vão verificar aqui no slide seguinte, e esses poços aqui, eles lançam água já durante um certo tempo, tá? Foram perfurados inicialmente com a intenção de encontrar petróleo, né? Mas encontraram algo até melhor que petróleo, né? Apesar de não ser tão valorizado como petróleo, mas futuramente pode ter certeza que vai ser valorizado até mais do que o petróleo, né? Ou seja, encontraram água, né? Água em abundância, né? E água aí com a capacidade, uma pressão tão forte, né? Que jorra, né? Os municípios que fazem parte aí dos chamados Polo das Nascentes, né? Nós podemos destacar, né, como integrantes desse chamado Polo das Nascentes, Cristalândia do Piauí. Cristalândia é longe, viu, galerinha? Aqui de Teresina, Cristalândia já chegando ali quase na Bahia, né? Já está mais próxima, Cristalândia já está mais próxima de Formosa do Rio Preto, lá na Bahia. Então, os polos que fazem parte aí do chamado, os municípios que fazem parte do chamado Polo das Nascentes, é Cristalândia do Piauí, Sebastião Barros, Parnaguá, Corrente, Riacho Frio, São Gonçalo do Gurgueia, Barreira do Piauí, né? Barreira do Piauí, lá nas nascentes do nosso rio Parnaíba, Chapada das Mangabeiras, Gilboés, Monte Alegre, Redenção do Gurgueia, Bom Jesus, né? Santa Filomena, né? Baixa Grande do Ribeiro, Currais, Santa Cruz do Piauí, além de Cristino Castro e Palmeira do Piauí, né? Palmeira, né? A terra do Whindersson, né? Palmeira do Piauí. Então, são esses os municípios aí que fazem parte do chamado Polo Turístico, Polo das Nascentes. Ok? Tranquilo? Vamos avançar, né? Vamos seguir, que a nossa aula aqui, né? O tempo passa rápido, né? O polo turístico, né, agora em destaque é o polo Aventura e Mistério, né? Onde você observa aqui ao lado, né? O Cânion do Puti, né? Exatamente o Cânion do Puti, né? O Cânion do Puti, né? Que pega parte do estado do Ceará e parte do estado do Piauí, pega lá o município de Crateús, Castelo, Buriti dos Montes, tá? Ou seja, essa fenda geológica, né, que há nesta área aí do nosso estado. E detalhe, né, este cânion, esta área aqui conhecida como Cânion do Puti, é uma área muito procurada aí para o turismo, né, que, diga-se de passagem, ela ficou até recentemente
fechada depois daquela tragédia que ocorreu lá em Minas Gerais, no Capitólio, né? Que caiu aquela estrutura, né? Caiu toda aquela estrutura e aí matou aquelas pessoas que estavam naquelas embarcações, né? Aí, em decorrência disso, as autoridades aqui já se anteciparam. Opa, aconteceu aquilo lá no Capitólio, lá em Minas Gerais, temos uma área, né, parecida com aquela área lá de Minas, né? Ou seja, parecida no sentido de ter paredões. Então, vamos ter que fazer uma análise. Moral da história. Essa área aí do cânion ficou fechada por um tempo, em torno de 4 meses, para avaliar, né, a estrutura, avaliar o risco, né, a possível existência de risco aí de acidente, para que assim a população, né, os turistas que vão para essa área, né, ficassem protegidos e, após a abertura, né, dessa área para o turismo, estas pessoas pudessem andar por esta área, né, de forma mais tranquila, né, de forma mais tranquila. Já que foi avaliada a questão do risco, o risco não é tão grande, não. Agora a gente pode andar aqui, pode perambular, pode realizar aqui o nosso turismo de forma mais tranquila. Olha só, Polo Aventura e Mistério. Então, o maior de todos no Piauí, em número, abrange aí 26 municípios, né? E o que se destaca, né, em função dos inúmeros atrativos naturais existentes, né, como o Cânion do Poti, essa imagem que você observa aí à direita do vídeo, o Parque Nacional de 7 cidades, a Serra dos Matões, a Pedra do Castelo, né, além da presença de várias cachoeiras, como a Cachoeira da Lembrada, né, lá em Buriti dos Montes, Cachoeira das Arraias, em Castelo do Piauí, a Cachoeira do Salto Liso, em Pedro II, né? E aí, veja só, o turismo em áreas naturais é o que mais tem se fortalecido, o que mais tem se desenvolvido e fortalecido, viu, gente? Esse turismo em áreas naturais é o que mais tem se desenvolvido e fortalecido, tá? E por falar, nós falamos anteriormente em Pedra do Castelo, olha aí a Pedra do Castelo, localizada lá em Castelo do Piauí, né? Essa estrutura aqui, né? Você pode observar, né, que a estrutura lembra um pouco um castelo, tá? É uma paisagem cênica bonita. Com relação ainda ao polo Aventuras e Mistério, os municípios, né, que fazem parte deste polo são exatamente Bom Princípio do Piauí, Cocal, Caraúbas do Piauí, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, né? São João do Divino, né? Nosso estado tem um bocado de São João, né? Piracuruca, Brasileira, Piripiri, Lagoa do São Francisco, Castelo do Piauí, né? Castelo do Piauí, onde fica essa estrutura aqui que você vê na imagem. Novo Santo Antônio, Boqueirão, Domingos Mourão, Pedro II, né? A nossa chamada Suíça piauiense, né? Devido à altitude, apresenta uma temperatura um pouco mais amena, né? É onde se realiza o Festival de Inverno de Pedro II, que já há alguns anos não ocorre em decorrência da pandemia, né? Capitão de Campos, Cocal de Telha, Milton Brandão, Jatobá do Piauí é a capital da melancia, viu, gente? Melancia lá em Jatobá do Piauí mesmo, lá a melancia tem abundância. Sigefredo Pacheco, Juazeiro do Piauí, né? Buriti dos Montes, né? Por onde passa o cânion, né? do Poti, São João da Serra, São Miguel do Tapuio, além de Assunção do Piauí e Pimenteiras, ok? Esse é o Polo Aventuras e Mistério. E agora nós temos aqui o Polo Teresina, né? O Polo Teresina. Esse polo apresenta destaque no estado por fazer parte a capital Teresina, né? Que naturalmente possui uma estrutura mais desenvolvida que as demais cidades componentes, né? Afinal de contas, é a capital, né?
apesar da grande diferença encontrada, né, com relação à estrutura turística, as demais cidades apresentam o quê? Atrativos de grande... As demais cidades, né, fora Teresina, nesse polo Teresina, né, apesar da grande diferença encontrada com relação à estrutura turística, as outras cidades que fazem parte desse polo Teresina apresentam atrativos de grandes diferenças, de grandes diferenciais, né, e que agregam muito valor à visitação, tá? Então, na verdade, trata-se de diferentes perfis de turista, né? Tem aquele que prefere ir para a capital, turismo de negócio, e nas demais cidades, turismo rural. Na capital, turismo de negócio, turismo de saúde. Nas demais cidades, turismo rural. Mas que podem ser complementares, né? Se os seus produtos turísticos forem bem divulgados e comercializados. Muita atenção a esse ponto final aí, viu, gente? Essa frasezinha final. Se os seus produtos turísticos forem bem divulgados e comercializados. Para tanto, o Polo Teresina conta aí com um roteiro chamado Caminho Entre Rios, né, criado em 2009, e que envolve as cidades aí de Teresina, União, José de Freitas, Altos, Campo Maior e os municípios do Polo Aventura e Mistério, né, no caso aí Castelo do Piauí e Buriti dos Montes. Esses aí formam o chamado formam o chamado roteiro Caminho Entre Rios, ok? Olha aí, nesse polo turístico Teresina, né, nós temos aqui o que atrai, né, o que chama, é o polo de saúde, né, vocês sabem que Teresina é muito visitada, né, por pessoas aí que buscam serviço de saúde, tá, por pessoas que, né, que vêm atrás aí de inúmeras especialidades, né, inclusive pessoas de outros estados, não é só aqui do Piauí não, viu gente, não é só de municípios aqui do Piauí não, pessoas de outros estados, tá? Pessoas do Maranhão, pessoas do Tocantins, pessoas do Pará, até de parte do Ceará. Então, nós temos aqui a imagem que está à esquerda, referente ao polo de saúde, que é formado por... É claro, o polo de saúde não é apenas essa estrutura que você vê, né? O polo de saúde são inúmeras clínicas, é uma área que apresenta hospitais e inúmeras clínicas, tá? Que são muito procuradas aí por diversas pessoas. Aqui, o que você viu aí à esquerda é o turismo de saúde. Agora, o que você está vendo aqui à direita, né, é com relação ao chamado turismo de negócio, né? Aqui é um prédio empresarial que apresenta várias salas comerciais, né, salas para reunião, é o chamado Eurobusiness, né, que fica ali na área dos shoppings, né, próximo ao Riverside Shopping, né, é um prédio aí comercial, né, que tem destaque aí com relação ao turismo de negócio, né? Já que lá tem várias salas comerciais, tem salas para reunião, para apresentação. Tá? E aqui o mais recente, né? O chamado Manhattan River Center, né? O mais moderno, né? Fica localizado na Zona Leste, ali na Senador Areia Leão, que se destaca por apresentar várias salas comerciais, né? Restaurantes, lojas, né? É um prédio comercial, né? E aí destaca, né? Aquelas pessoas que fazem o turismo de negócio, né? Esse tipo de empreendimento aí, né? Elas se deslocam para esse tipo de empreendimento e aí podem participar de reuniões, pode resolver algum negócio numa sala comercial que está nesse prédio, tá? Inclusive você aí que está estudando agora, né? Com certeza você vai crescer na vida. Você vai crescer por meio do estudo, então você um dia pode ter uma sala aí, nesse prédio que você está vendo aí na imagem, né? Você pode crescer economicamente e ter um espaço num local como esse para sediar aí sua empresa, né? É um prédio bem amplo, bem moderno, são mais de 300 salas comerciais, além da presença de lojas, né? Restaurante, isso na nossa capital. Com relação ainda ao polo turístico de Teresina, né? Trata-se de um roteiro baseado, né? Pode ser praticado aí o roteiro tendo como base o turismo rural, que se mostra bem estruturado, né? Com a participação ativa do empresariado local, né? E que revela ao turista valores e costumes do povo rural do Piauí.
Quais são os municípios que fazem parte desse polo, Teresina? Alto Longar, Altos, Barro Duro, Beneditinos, Campo Maior, Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí. Piauí também tem muita lagoa, né, gente? Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Novo Santo Antônio, Pau d'Arco do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Santa Cruz dos Milagres, né? A Meca do Piauí, né? Teresina e União. E aqui a imagem você vê o turismo rural, né? As pessoas aí apreciando o campo, né? Olha, com relação a esses polos turísticos, gente, tem um detalhe, viu? Esses polos turísticos, ó, de acordo aí com essa nota do Ministério do Turismo, divulgada ainda este ano, o novo mapa do turismo brasileiro, né? O Piauí está incluso com 6 regiões e 32 cidades, né? Houve uma redução, isso é o que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Houve uma redução, né? Caiu aí para 6 regiões e 32 cidades, tá? E atualmente, os nossos polos turísticos, né? Nós ainda temos o polo Aventura e Mistério, o polo Costa do Delta, o polo Costa das Nascentes, o polo das Origens, o polo Histórico e Cultural, o polo Teresina, mas os municípios foram reduzidos, né? Observem que são esses municípios que estão na tela, tá? Isso é fonte, né? Matéria extraída aqui desse jornal local aqui da cidade, tá? Esse é o que nós temos atualmente, uma atualização que ocorreu agora em 2022. E aí, no finalzinho, tem uma atividade para casa. Estão observando aí a atividade para casa? É apenas uma questão envolvendo a letra A, B, C, D, E e F, né? Onde você vai indicar o potencial e a vocação turística dos seguintes polos turísticos do Piauí. Ok, galerinha? Galerinha, eu observei aqui que o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês aí tenham compreendido o nosso conteúdo, tá? Mas por hoje é só. Deixo aí o meu desejo de um bom fim de semana. Lembre-se que o fim de semana também é momento de estudar, viu, galera? Não é passar o fim de semana todo estudando, mas reserve lá um tempinho para estudar, tá? E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até terça-feira, galera. Tchau, tchau.